Não, pera, na moral, vocês estão culpando o Felipe Anderson por esse lance? Que culpa tem o Felipe Anderson? Ah, tá de sacanagem, mas vocês também não têm boa vontade. É por isso que tem que vir eu aqui, o analista de futebol, ensinar sobre futebol pra vocês. Calma aí, doidão! É brincadeira, calma aí, não dropa do vídeo, eu tô zoando, pelo amor de Deus, fica aí. Mas já que você ficou aqui, ó, eu tava só querendo te encher o saco pra chamar sua atenção. Chega com nós aqui, mano, pra mais uma análise. Se você ficou com raiva de mim e do Felipe Anderson nesse lance, vamos trocar uma ideia na moralzinha, fazer uma análise bacana, que eu trago análise todos os dias, deixa o like, deixa o hype. Se você tava com raiva, eu vou te deixar com mais raiva ainda. Então, ó, pô, você não quer dar o like por mim? Dá o like pelo Samuel, pede like, Samuel. É isso, deixa o like e o hype. E aqui, por que eu falei que o Felipe Anderson não é tão culpado, né? Por que eu dei a entender isso até no título, na thumb, no início? Claro que ele é culpado, foi um dos piores em campo, foi um jogo irritante do Felipe Anderson, mas tiraram um lance pra Cristo, como se ele tivesse sido o grande culpado. Eu já adianto pra vocês, ele não é o maior dos culpados no lance, tá? Aquele lance do Carlos Miguel, vocês sabem muito bem, já eu coloco aqui. Mas, antes de tudo, o Palmeiras fez o primeiro tempo ruim contra o Corinthians. Ruim não, né? Foi um primeiro tempo ruim dos dois times, cara. Não teve jogo. O Palmeiras não sofreu nada, o Corinthians não sofreu nada. Foi um jogo brigado. O torcedor palmeirense às vezes tá acostumado como se só o Palmeiras jogasse, né? Pô, o Palmeiras jogou nada. Mas o Corinthians também não jogou nada. Foi um jogo brigado, não teve jogo. O primeiro tempo foi ruim. E aí o Corinthians fez algo, e eu tinha falado muito sobre isso nas vésperas, e eu não vou me eximir disso, até porque foi uma análise que até que deu errado. Mas eu continuo com essa opinião. Eu continuo com essa opinião de que a escalação correta para esse jogo deveria sim ser essa. Essa aqui, ó. Que foi a escalação do jogo com o Kelvin na esquerda. E por que eu falei sobre o Kelvin na esquerda? Porque esse foi o Corinthians de ontem, num 4-4-2, com o Garro jogando na dupla de ataque, certo? E por isso deu tudo errado. Não funcionou o Palmeiras no primeiro tempo. Mas a ideia era boa e a gente tinha analisado, quem acompanhou as lives pré-jogo, tinha visto que eu tinha dito que seria legal ter o Kelvin na esquerda, mesmo por um fator. Porque na estreia do Diniz, ele não usou o Garro aqui, ele usou aqui como ponta direita. O Yuri Alberto aqui, Kaique aqui, e o Corinthians fez esse 4-3-3. Então o Rodrigo Garro, ele colava no lateral do Platense quando jogava, né? Porque o Platense teve muito mais bola. Ele colava e vinha pra dentro, arrastava o cara. E ele faria esse movimento com o Arthur, né, que seja. Por isso eu achava que fazia sentido ter um lateral de perna trocado, porque o Garro ia fazer esse movimento, e aí sim o Kelvin ia acompanhar com a perna boa pra marcar o Garro. E aí teria o Felipe Anderson, ou o Sousa, ou seja quem for, nesse corredor, que eu achava que deveria ser o Sousa, tá? Mas acabou que foi o Maurício na meia e o Sousa ficou à frente, pra acompanhar o Mateuzinho. E acabou que ficou o Maurício nessa função. Então fazia sentido. Só que a gente faz a análise e a gente tenta prever algo que o Abel ou o João Martins, que seja ambos, né, juntos, podem fazer pra atrapalhar os planos do Corinthians. Só que eles também têm um técnico, cara. Então a ideia da comissão do Palmeiras, pra mim, ela foi correta. Continuo achando que foi correta. Só que o técnico dos caras mudou a formação, colocou o Garro pela esquerda numa dupla de ataque, trouxe o Kaique pra linha de meias, o Breno Bidon virou um meia ponta e espelhou o Palmeiras no 4-4-2. Então acabou que deu errado, porque tem muito a ver do encaixe. Você estuda o único jogo que tem do Diniz, que é contra a Platense, trabalha em cima disso. O Diniz mudou. Então deu errado muito porque existe um adversário. E eu entendo que deu errado, mas a ideia era válida. Mas aí, depois que tem o Mateuzinho não, foi o primeiro André, né? Primeiro o André expulso, a gente tava na jornada, né? Eu tava aqui assistindo o jogo pra fazer análise. E eu entro no intervalo da jornada da rapaziada lá e trago esse trechinho de análise. Vou colocar esse trechinho que eu falei no intervalo do jogo. Se liga só. Pra bater de frente com esses caras. Mas aqui deixa eu entender, você tirou o Alan pra colocar o Evangelista. Pode ser Evangelista, pode ser o Felipe Anderson. Se for o Felipe Anderson, aí o Kelvin continuaria aqui na esquerda. O Felipe Anderson viria para a direita. A questão não acho, minha análise geralmente não é baseada em nomes, é em conceitos, né? Não acho que o Palmeiras precisa trocar nome X por Y. Acho que o Palmeiras precisa ter um aberto com a perna boa de um lado e um aberto com a perna boa do outro, para abrir bem a linha. E aí o João Martins coloca quem quiser. Se quiser colocar o Luigi na direita, já faz mais sentido do que o Alan. Não faça isso, João Martins. Mas é só na questão conceitual de ter um
um destro na direita. E quando eu falo sobre análise de conceito de jogo e não de nomes, é sobre isso que eu falo, né? Eu dei algumas sugestões lá, muda isso, muda aquilo, inverte o Alan, bota o Felipe antes, ou inverte o Kelvin pro outro lado. São possibilidades para se ter um conceito, porque não adianta a gente ficar trabalhando com nome. E o Palmeiras, o João Martins, faz isso pro segundo tempo, com outras ideias, não com os nomes que eu sugeri. E olha como ele faz exatamente aquele desenho que eu tinha colocado lá, com a dupla de zaga aqui saindo, o Marlon Freitas formando um tripé com o Maurício e o Andréas Pereira. E aí você tem o que eu queria, que era dois caras abrindo a linha, é exatamente na esquerda. Eu não sei se era o Arthur que já tava aí, acho que era o Kelvin ainda, não sei, porque o Arthur... Não, com 10 minutos ainda não tinha entrado ninguém. Ainda era o Kelvin, e do outro lado o Alan, que eu não achava o ideal, eu achava que ele tinha que ir por dentro e colocar um cara destro, porque aí você tem dois caras com o corredor com a perna boa. Mas tudo bem, o conceito foi o mesmo. E olha como o Giai virou um trio de ataque. Porque aqui o Giai segura o lateral, o Bidu, né? Ele segura o lateral para ter essa bola invertida pro Alan. E isso era uma ideia que fazia sentido, fazia muito sentido. Você ter isso aqui, ó. O Giai vindo por dentro como um terceiro atacante, olha que loucura. Você olha o Giai virando um trio de ataque, porque aqui ele crava aqui no Matheus Bidu, o Bidu não pode sair para marcar o Alan. E aí o Alan pode receber essa bola livre para um x1. E foi isso que o Palmeiras tentou, mas o Marlon Freitas não acertava uma invertida, cara. Tava bizarro, o Marlon Freitas e o Andrés estavam muito mal nessa bola invertida pro Alan. Então a ideia fazia sentido, a ideia foi executada, só que os jogadores erraram as tomadas de decisão em campo. Por isso que eu sei que muita gente falou, culpa da comissão técnica, o Abel é burro, o Abel é pardal, o João Martins lá foi pardal. Cara, desculpa, eles fizeram o que eu falei que achava que tinha que ser feito. E foi feito e deu errado por erro dos jogadores. Mas aí acontecem as substituições e o Palmeiras, ele faz exatamente o que eu falei, ó, tirando os dois laterais, ele tira Maurício e Giai, ele tira... Aliás, Kelvin Giai, ele tira o Maurício. Deixa eu ver, ele colocou o Arthur aqui, ele colocou o Luigi aqui como trio de ataque, ele colocou o Felipe Anderson aqui de lateral direito, vamos dizer assim, e ele colocou o Evangelista também no lugar do Marlon. Vamos já fazer essa alteração. Com essas alterações e já tirando aqui o Mateuzinho e já tirando o André e recompondo, eu não vou fazer substituições do Corinthians, tá? O Garro foi trocado pelo Carrillo, que virou lateral direito, e aqui o Corinthians fechou duas linhas de 4, ó. Fechou duas linhas de 4. Com isso, como é que o Palmeiras atacou? Ele passou a atacar colocando 5 jogadores para segurar a última linha dos caras. E aí vocês vão entender aonde tá a questão do problema não ser o Felipe Anderson, tá? Não, ele jogou mal, tá? Não tô dizendo que ele jogou bem. A questão é, o Flaco vem pra cá, tá? O Ranielli muitas vezes afundava, tá? O Ranielli muitas vezes afundava aqui para fazer essa linha de 5 com uma linha de 3 aqui, tá? Principalmente no final do jogo. Então o Flaco tava aqui, o Sousa tava aqui, o Luigi tava aqui, o Arthur dava profundidade aqui, o Alan dava profundidade aqui, muitas vezes, o Gomes ficava na sobra, e aí você tinha Felipe Anderson de um lado, Andrés e Lucas Evangelista, certo? Você tem 3-3, aliás, esqueci de colocar o Murilo virou uma espécie de volante aqui, tá? O Murilo virou uma espécie de volante. Então você ficou assim, ó. O Palmeiras passou a atacar o Corinthians assim. E aí, onde que tá o problema? Você travou a linha de 5 dos caras. Você colocou 1 para 1 aqui na linha de 5 dos caras. Aonde você vai ter mais espaço para jogar? Você vai ter espaço para jogar por dentro. Porque você tem 4 jogadores para 3 do Corinthians. E em nenhum momento, e aí vai minha crítica pro Felipe Anderson e pro Andrés também, que eu não gostei do jogo do Andrés. Em nenhum momento, nenhum deles fez isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Trabalhar nesse entrelinhas. Porque se estava todo mundo marcado, aqui na última linha, a linha de meio não tinha como o Corinthians pegar todos. Porque se o Kaique sai no Felipe Anderson, eu tô colocando o Kaique, mas já tinham substituições, tá? Tô pegando os nomes que estão aí. O Bidon sai no Andrés, o Yuri Alberto sai no Evangelista. Vamos colocar todos de meio. Tem espaço pro Murilo. Seja, o Yuri Alberto sai aqui, tem espaço pro Evangelista. O Bidon pega aqui o Murilo, tem espaço pro Andrés. Não tem como o Corinthians marcar, porque o Corinthians tá com inferioridade numérica. E se o Corinthians rouba essa bola, o Gomes tá aqui na sobra. Eram 5 praticamente contra 3 no meio campo. E o Palmeiras, em nenhum momento, ele fez isso, ó. Colocou um jogador a mais aqui no meio campo. Em nenhum momento, cara. Em nenhum momento. E aí é onde eu falo, bunda molice do time do Palmeiras, cara. Por quê? Muita gente criticou
O Felipe Anderson, que entrou mal, entrou muito mal. E já vou defender ele um pouco. Pra mim, o Andrés também muito mal, cara. Muito mal. E o Palmeiras passou a fazer o quê? Entregar essa bola no pé do Alan pra ele fazer jogada individual. E ele fez jogadas individuais. Jogadas que deram no quê? Em 2 faltas na entrada da área. E essas 2 faltas, já nos acréscimos, somadas, tiraram 4 minutos e meio do Palmeiras. 4 minutos e meio de paralisação de 7 de acréscimo. Aí o árbitro também errou porque ele deveria acrescentar mais. Foram 4 minutos e meio para montar a barreira e tudo mais. Então a estratégia do Palmeiras foi o quê? Povoar o meio-campo, deixar os atacantes lá travando, né? E os laterais ali, o Arthur, que seja, travando a linha de 5 do Corinthians, para que o meio-campo trabalhasse bola, para ter espaço na intermediária, para ter espaço aqui, ó, pro Andrés ou pro Felipe Anderson entrar aqui, ó, nesse espaço que tinha e bater em gol. E eles peidaram na farofa. O Andrés, o Evangelista não, o Evangelista entrou bem tentando o jogo. O Andrés e o Felipe Anderson, principalmente, eles não chamaram a responsabilidade de dar esse passe, eles ficaram com medo de pisar no entrelinhas. E tinha espaço, porque ninguém ia sair pra marcar ele aqui, porque senão o Sousa ficava livre. Ou se sai o Gabriel Paulista, o Luigi fica livre. O Palmeiras travou a linha de 5 com 5 jogadores. Foi perfeito nisso, a estratégia foi bem traçada. Travou a linha de 5 com 5 jogadores para que os meias tivessem espaço entre linhas. Os meias não pisaram, os meias ficaram com medo. O Andrés peidou na farofa. O Felipe Anderson peidou na farofa. Quem tentou um pouquinho mais no final foi o Evangelista, cara. Então, antes que você fale da comissão técnica do Palmeiras, pô, desculpa, a comissão fez o que tinha que ser feito. Foi bunda molagem. Bunda molagem é complicado. Dos jogadores do Palmeiras. E aí eu vou trazer aquele lance aí pra vocês entenderem o porquê que eu, entre aspas, defendi o Felipe Anderson só naquele lance. Mas eu vou criticar o time inteiro depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? E aí, ó, chega o lance que eu vou defender o Felipe Anderson nesse lance, porque ele não é o único culpado. O problema é o time todo, tá? E aí, desculpa, time burro, velho. Time burro. Porque vamos lá, com todo respeito, desculpa, não quero ofender ninguém aí, mas vamos lá. Qual que é o conceito de escanteio curto? Todo escanteio, você vai enfrentar uma defesa que tem mais jogadores do que você na área. Normal, você não vai, se você igualar, os caras saem em contra-ataque. Então você tem que colocar menos jogadores na área para atacar do que o que tem na defesa, que se resguarda mais. Então o que você faz? Você move a linha de defesa para frente com um escanteio curto para que aí você gere um espaço para atacar, certo? Então não tem espaço na área, você gera um espaço mesmo em inferioridade numérica. E aí a gente olha isso aqui, ó. Primeira coisa. Olha os dois tontos ali, ó. Indica... vamos... Cara, isso aqui é pra acabar com a minha vida, cara. Vamos fazer uma jogada ensaiada. Escanteio curto pra enganar a defesa do Corinthians. Aí tá os dois tontos do Palmeiras falando, ó, é no Felipe Anderson. Pô, vamos enganar os caras. Vamos enganar os... os dois tontos ali, ó. Não, é no Felipe... Não é na área. Pô. E aí você vê na área o quê? A defesa do Palmeiras tentando segurar a defesa... aliás, o ataque do Palmeiras tentando segurar a defesa do Corinthians. E se você olhar com mais atenção, aqui, ó, o Arthur, nesse momento que eles apontam pro Felipe Anderson, olha como todo mundo já sabia o que ia acontecer ali. Só a gente que não sabia, né? De fora. Mas ali os sinais estão claros. O Arthur que estava longe, ele já se encaminha. Porque a função do Arthur, ela é muito importante nesse escanteio aqui, ó. Ele vai colar, mas já eu falo do Arthur, porque eu fiz uma marcação aqui antes. Lembra que eu falei da questão do espaço? O escanteio curto, quando você está em inferioridade numérica, é justamente para você gerar espaços na área. Só que o Palmeiras cravou todos os jogadores do Corinthians na pequena área, porque eles estão em muita inferioridade numérica. E ó, tem espaço, pô. O resto da área toda é do Palmeiras. Você não precisa gerar espaço com um escanteio curto quando o espaço tá todo ali, tá ligado? Vamos fazer uma jogada para gerar espaço.
Mas já tem o espaço tá ali. O Palmeiras tá com 2 jogadores a mais. Inclusive, 2 jogadores que estão livres. O Alan e o Sousa não tem marcação neles. E não vai ter, não tem como ninguém colar neles. Porque se colar neles, desprotege a pequena área. Não precisa do escanteio curto, os caras estão livres. Cara, isso me deixa maluco. Lembra que eu falei do Arthur? Qual que é a função do Arthur nessa jogada? E por isso que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ele cola no, acho que é o Kaique aqui, pra segurar o Kaique, pra que o Kaique não saia no Felipe Anderson. Então por isso que lá no início o Alan fala, ó, é no Felipe Anderson. E aí automaticamente o Arthur já percebe que ele precisa colar no Kaique. Porque se é no Felipe Anderson, eu preciso segurar o Kaique aqui pra essa bola chegar no Felipe Anderson. Primeiro erro, decidir pelo escanteio curto é burrice, é jumentice. Mas a execução desse escanteio curto é surreal, porque aí você olha uma coisa, repara nisso aqui, eu vou dar até zoom aqui, ó. Eu vou dar até zoom, ó. Olha a postura do Arthur. Ai, tô indo ali segurar o Kaique. Olha a postura do Arthur. E olha a postura do Kaique. O Kaique já sabe que é no Felipe Anderson. Ele já vai correr pra frente. Ele já vai atacar o Felipe Anderson. Você olha pra postura desses dois. Você acha que o Arthur, com essa molice que ele tá indo, e eu gosto do Arthur, tá? Mas nesse lance, por favor, né? Você acha que nessa molenguice que ele tá indo pra segurar o Kaique, e o Kaique já ligado no lance, já entendeu o que aconteceu, vai disparar. Você acha que o Arthur vai segurar o Kaique? A imagem diz por si só. Linguagem corporal, velho. Certo? Ou eu tô ficando louco? E aí o escanteio é executado da forma que já vimos, que é uma escolha burra, mas tudo bem. Olha lá, o Arthur vai tentar segurar o Kaique. Não vai, Kaique. Não vai. Porra, velho. Tudo muito mal executado, né, cara? Pô, para na frente dele, joga no corpo. Ai, não vai, Kaique. Porra, velho. Desgosto, né, mano? E aí o Felipe Anderson domina. Olha o porquê essa jogada foi imbecil. Você tinha superioridade numérica. Você tinha mais jogadores que o Corinthians, em campo e na área. Quando você faz isso pra movimentar a linha, assim, beleza, você movimentou o bloco dos caras. Só que o Palmeiras perdeu 1, 2, 3, 4, talvez 5. 5 jogadores ficaram impedidos. Parabéns. Parabéns. 5 jogadores impedidos, aí sobra 1, 2, 3, 4, 5. 5 no vídeo. 5 contra 8 do Corinthians. Quem tá em inferioridade numérica agora é o Palmeiras. Porque metade do time do Palmeiras tá impedido. Porque é muito mais fácil você fazer uma linha de impedimento saindo com 8 jogadores, que nem tá 8 ali, tá 7, do que com 10 em campo. É muita burrice da Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. Você tinha 10 contra 8, você ficou num 5 contra 8, você tirou 5 jogadores do seu time, porque você tentou fazer uma jogada de movimentar a defesa dos caras pra gerar espaço num lance que o espaço já existia. É muita burrice, cara. É um nível de burrice surreal. Por isso que eu tô falando que o Felipe Anderson é a ponta do iceberg, mano. E aí ele domina, não sei se ele ia cruzar, o que ele ia fazer, e ele dá um tapa a mais, ele erra. O gesto técnico dele é errado, de fato. Aqui, ó. Ele dá um tapa a mais, ele erra no gesto, só que o Kaique tá vindo em alta velocidade. Por que o Kaique tá em alta velocidade, Arthur? Por que o Kaique está em alta velocidade, Arthur? Será que é porque o Felipe Anderson dominou parado e ele teve que partir de um ponto zero de aceleração e o Kaique já vem acelerando desde o início porque o senhor Arthur... Ai, Kaique, não vai não. Não tô passando pano pro Felipe Anderson. O Felipe Anderson tá errado. Muito errado. Errou no lance. Mas ó, ele é a ponta do iceberg de uma série de cagalhopanças da Sociedade Esportiva Palmeiras. Certo? E aí o Kaique, pô, atrapalha, o Felipe Anderson erra. E aí vocês já sabem o que acontece, eu vou tomar cuidado aqui pra não dar copyright também. Eu consigo colocar aqui o lance do vídeo da Cazé TV. E aí pelo menos eu sei que não vai dar... Não vai dar copyright, né? Aí, perdeu... Ó, o Corinthians saindo. Aí ele vai tentar, mas ele não tem mais velocidade que o Yuri Alberto. Vai fazer o quê? Vocês vão pedir pro cara ser mais rápido que o Yuri Alberto? Ele não é uma limitação dele. Ele perde, o Yuri Alberto erra o gol, graças a Deus. O Carlos Miguel salva o Palmeiras. Então a minha conclusão é, eu sei que vão pegar o Felipe Anderson pra Cristo por esse lance, e eu discordo completamente. Não tem que pegar pra Cristo por esse lance. Esse lance, ele é a ponta do iceberg. Ele é o menor dos erros, cara. Ele só cometeu um erro técnico, um gesto técnico errado.
O cara que atrapalhou ele vem em alta velocidade por um erro do Arthur. A bola só vai pro Felipe Anderson por um erro de leitura do time todo do Palmeiras. Cara, que escanteio curto com 10 contra 8. Você tira 5 jogadores do seu time da jogada. É uma série de imbecilidades do Palmeiras que culmina no quê? No que a gente geralmente faz no futebol brasileiro, que é personificar. Então esse é o lance da imbecilidade do Felipe Anderson. Não foi. O Felipe Anderson errou. É erro normal. Ele era o último homem. Essa bola não era pra ser no último homem. Porque se o Palmeiras cruza na área, num 8 contra 7 que tinha ali na área, que seja. Ah, e o Corinthians tirou. Primeiro, que o Palmeiras tinha grandes chances de conseguir cabecear, conseguir finalizar, porque tinha superioridade numérica. Quando o Palmeiras está em inferioridade, muitas vezes o Palmeiras consegue ganhar no alto. Imagina tendo mais jogadores. A chance do Palmeiras ganhar esse escanteio pelo alto era grande. Agora, se não ganha, a bola sobra na entrada da área, porque os caras rebatem, o Felipe Anderson pega de frente para bater. Então, se o objetivo era colocar o Felipe Anderson de frente para bater, você prefere o quê? Opção número 1, vou cruzar na área, porque aí eu vou ter uma chance de a gente ganhar no cabeceio e vou ter uma segunda chance na segunda bola, porque não tem jogador do Corinthians na segunda bola. Ou opção B, vou tentar com o Felipe Anderson, vou perder a possibilidade do escanteio e vou deixar o Felipe Anderson, que é o último homem, tendo que acertar o lance, porque se ele errar, fudeu. O Palmeiras escolheu a opção B. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras. Time de bundão, ontem contra o Corinthians, tá? Não tô falando do ano, não. Inclusive, Palmeiras, o resultado é bom. A frustração é pela forma como foi. Ontem foi um time de bundão. E eu esperava de Felipe Anderson e de Andreas Pereira muito mais. Felipe Anderson foi um dos piores em campo. Foi uma partida horrenda do Felipe Anderson. Mas a minha conclusão que eu quero trazer aqui pra vocês é essa. No lance, não é a pior coisa que ele fez no jogo. A pior foi a bunda molice no jogo. No lance, ele só foi a ponta do iceberg de um lance muito mal feito do Palmeiras. Bom, tentei trazer uma visão aqui um pouco mais técnica pra vocês, eu quero saber a sua opinião. Minha análise fez sentido pra você? Não fez? Se não fez também, deixa aqui nos comentários, estamos aí pra debater. E se você curte conteúdos como esse, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aí, deixa a sua opinião aí, mano. Fala aí, quem foi o pior em campo? Pior, quero saber. Deixa nos comentários quem foi o pior em campo. Fechou, rapaziada? Tamo junto e avante palestra.